realizado o terceiro transplante de coração do ano em Santa Catarina. Polícia Militar resgata jovens que estavam em cárcere privado em Blumenau. Começa o processo seletivo de profissionais que vão trabalhar no restaurante popular de Florianópolis. No esporte, Chapecoense empata fora de casa e chega a 5 jogos sem vencer e sem marcar gols na Série B. E veja também, no Dia Nacional da Adoção, conheça um casal do Alto Vale que realizou o sonho de adotar uma menina. As principais informações de Santa Catarina você confere em 1 minuto no Band Cidade. É possível produzir dignidade em larga escala? Ou paixão pelo trabalho tipo exportação? Aqui em Santa Catarina é possível. Porque a nossa indústria é muito mais do que produção ou logística. É um sentimento que move não só a economia, mas o sonho de milhões de pessoas. Nenhum outro setor gera mais empregos do que a indústria. Investe tanto em educação, saúde, inovação e apoia tanto quem quer empreender e crescer. Por isso a gente com o maior orgulho. Eu trabalho na indústria. Eu vou trabalhar na indústria. Eu ainda vou trabalhar na indústria. Porque a indústria é o coração de Santa Catarina. E tem mais indústria na sua vida do que você imagina. Uma homenagem Fiesc. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com uma boa notícia na área de transplantes. Hoje foi realizado o terceiro transplante de coração do ano em Santa Catarina. O paciente que recebeu o órgão é do interior catarinense. Só no ano passado foram feitos 939 transplantes de todos os tipos de órgãos em Santa Catarina. Uma complexa operação envolvendo dezenas de profissionais de saúde e o uso de um helicóptero terminou de maneira bem-sucedida nesta quarta-feira em Santa Catarina. Após a morte encefálica de um homem em Florianópolis, poucas horas depois o coração dele já estava batendo no peito de outro paciente, que aguardava no interior do estado. O trabalho foi coordenado pela SC Transplantes, órgão do governo do estado que completa 23 anos de criação em 2022. É muito importante, né, toda essa ajuda que a gente tem com a equipe da polícia e todos os órgãos que fazem parte do transporte aéreo. É muito rápido, então, rápido um órgão chega em São Paulo, no Rio de Janeiro. O transplante de coração é mais raro em comparação com outros órgãos, como rins e córnea. No transplante cardíaco, nós não podemos perder tempo. O coração não fica fora do corpo por mais de 4 horas, né? Então, essa disponibilização que nós sempre temos aí da Central de Captação de Órgãos de Santa Catarina, colocando uma aeronave, seja um helicóptero ou um avião à disposição, é muito importante. Nos últimos 17 anos, o Estado ocupou por 13 vezes a liderança nacional na taxa de doação de órgãos. Nos outros 4 anos, ficou na segunda colocação. Para falar deste assunto aqui no Band Cidade, converso agora com Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Esses números todos só evidenciam o quanto Santa Catarina é referência em transplantes de órgãos no país, né? Primeiro, a gente tem que ver a solidariedade, aquela questão da empatia, quer dizer, autorizar o transplante, mas principalmente, fundamental, é a estrutura. Se você não tiver esse binômio, a relação do ser humano, da família que vai doar o órgão daquele ser humano que perdeu num momento de tristeza, e o governo ter a estrutura e também a rede hospitalar para receber, captar esse órgão e fazer o transplante, de nada adiantará. Por isso que é um trabalho coordenado. Não é à toa que eles frisaram, os personagens desta reportagem, a importância de você ter rapidez no transporte e manter o órgão totalmente saudável. É uma relação difícil, é um momento difícil. Agora, é um momento também de se falar de um outro apelo, que as pessoas, mesmo aquelas que não autorizaram a doação de órgãos, passe para os familiares esta oportunidade de fazer o bem para alguém. A vida a gente não tem de volta, mas salvar outra é mais importante ainda. E volta um pouco à estrutura. Essa estrutura que faz de Santa Catarina uma referência nacional não foi construída da noite para o dia. Houve também resistência,
Mas quando os órgãos públicos, a iniciativa privada e o setor de segurança começaram a trabalhar coordenadamente, deu esse resultado. O resultado que é bom, porque esse resultado é igual à vida. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Ok, Roberto, policiais militares resgataram ontem 3 mulheres que eram mantidas em cárcere privado em Blumenau, no Vale do Itajaí. O caso foi registrado no bairro Vila Itoupava. Uma jovem de 22 anos e 2 adolescentes de 17 e 15 anos foram encontradas em uma casa no bairro. Na residência, a polícia ainda apreendeu drogas, dinheiro, celulares, munições e balanças de precisão. As jovens saíram de Palmas, no Paraná, no dia 20 de maio. A promessa era de que receberiam dinheiro para se prostituírem em Blumenau. Mas 3 homens, um com 38 anos e 2 com 24, pegaram os telefones celulares das vítimas e as ameaçaram com armas de fogo. Os homens obrigaram as jovens a se prostituir. Os 3 foram presos em flagrante. Quando nós tivemos o conhecimento de que elas estavam sendo coagidas sob arma de fogo, nós deslocamos rapidamente nossas equipes e tivemos o sucesso de identificar a casa, adentrar a casa e conseguir resgatar essas mulheres. O governador de Santa Catarina, Carlos Silva, informou em redes sociais que fez contato com o ministro de Relações Exteriores, Carlos França. Na mensagem, Moisés pediu o apoio do Itamaraty para trazer de volta ao Brasil o corpo de Jesse Kossen e os 2, Jesse e o cão de estimação, o Shurastei, morreram em um acidente de trânsito no estado de Oregon, nos Estados Unidos, na última segunda-feira. De acordo com as informações da polícia local, Jesse teria perdido o controle do carro ao tentar fazer um desvio. O influenciador teria deslizado na pista e batido de frente em um outro carro. O cão Shurastei vai ser cremado nos Estados Unidos. É uma exigência da lei internacional. As cinzas vão ser enviadas para Balneário Camboriú junto com o corpo de Jesse. Já os procedimentos estão sendo feitos por amigos de Jesse nos Estados Unidos. Tudo isso vai custar R$120 mil, dinheiro que já foi arrecadado em uma vaquinha online. Ainda não há uma previsão para o embarque. A Polícia Federal prendeu um homem italiano que estava foragido há mais de 4 anos em Itajaí, litoral norte catarinense. O homem de 63 anos foi preso com o apoio da Guarda Municipal. Para despistar a polícia e a justiça, ele usava 3 nomes falsos, todos de origem italiana. O preso responde a processos de execução penal por tráfico e a associação para o tráfico, que tramitam na Justiça Federal de Santos, litoral de São Paulo, e também em Foz do Iguaçu, no Paraná. O helicóptero da Polícia Militar parou a BR-282 durante a tarde desta terça-feira. A abordagem foi feita no trecho da rodovia que passa pela cidade de São José do Cerrito, na Serra Catarinense. Os policiais perseguiam uma caminhonete que transportava uma moto roubada escondida entre 2 colchões. 2 pessoas que estavam dentro do veículo foram levadas para a delegacia. A moto havia sido furtada na cidade de Lages. E logo mais, depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta edição com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Aqui estão alguns destaques do jornal de hoje. Subiu o número de mortos em operação contra a facção criminosa que controla o tráfico no Rio de Janeiro. Comerciantes da Cracolândia reclamam. Lei permite internação de drogados, mas falta vontade política. Começa pagamento da segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. A morte do blogueiro Jesse e do seu cachorro Shurastei. Vaquinha vai ajudar no transporte para o Brasil. Isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20, no Jornal da Band. A gente te espera. De volta com Roberto Azevedo para falar um pouquinho de política, Roberto. Em menos de 12 horas, o governador Carlos Moisés teve aí 2 encontros importantes na busca por apoios para a reeleição, né? Perfeitamente. Com prefeitos, ex-vice-governadores, vices e também vereadores. O primeiro encontro foi ontem à noite. Surpreendente? Não, já era esperado. 9 deputados do MDB, mais a deputada Dirce Heiderscheid, que é a eterna suplente, estiveram com o governador. 82, dos 97 prefeitos do partido. Faltaram só 15. Mais a maioria dos 30 vices e muitos vereadores, todos do MDB, para dizer aquilo que já se esperava. Este grupo, junto com membros da executiva, propõe para o presidente Celso Maldaner que seja feita uma reunião extraordinária para se debater o assunto, vamos apoiar Moisés, por parte do MDB. Evidentemente que a reação de Celso Maldaner não deve ser boa, muito menos do pré-candidato Antídio Lunelli, ex-prefeito de Jaraguá do Sul, que até agora não se manifestaram oficialmente.
porque eles já haviam marcado para o dia 11 de junho o lançamento da pré-candidatura de Antídio, que não tem força no partido, porque se você tem lá 82 dos 97 prefeitos reunidos com o governador, cadê essa história que a base está com o Antídio? A mesma coisa vale para os vices, para os vereadores e principalmente 2 ex-governadores e os 9 deputados estaduais. Mas não foi só com o MDB que ainda Moisés tenta o apoio para a sua pré-campanha à reeleição. Hoje, ele almoçou o governador com 22 dos 30 prefeitos, 31, aliás, do PSDB. E aí sim é outro tipo de apoio que ele está buscando. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvar, o mais importante entre os tucanos, não participou porque se encontrou com Moisés na terça-feira. Mas esses prefeitos que estavam lá pediram para que o partido deles siga com Moisés e vão oficializar esse pedido. Está se construindo uma aliança. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Começou hoje o processo seletivo de profissionais que vão trabalhar para atender a população no restaurante popular de Florianópolis. A medida é considerada um passo importante para a abertura do espaço. Hoje teve um protesto por lá. Gabriela foi até a Secretaria de Assistência Social para se informar sobre as vagas. A equipe do Instituto Aminc, vencedor da licitação para administrar o restaurante popular, já está recolhendo currículos para a seleção dos profissionais. É uma boa oportunidade, principalmente porque é perto da minha casa, né? Eu moro no morro aqui atrás e acredito que para outras pessoas, outras mães também, vai facilitar bastante a vida, né? Só encaminhar o currículo. Achei as vagas bem interessantes também pela quantidade de nível, né? Porque normalmente vaga sempre para ensino fundamental, quando lida com restaurante, ele tem médio, tem técnico. Achei bem interessante. O restaurante vai funcionar na Avenida Mauro Ramos. Serão cerca de 40 trabalhadores que terão a oportunidade de emprego. Vagas que vão desde o ensino médio, técnico e superior. A estrutura já está pronta e foi entregue no final do mês de março. O que falta são os utensílios, os equipamentos e tudo isso é a contrapartida de uma empresa que foi contratada pela Prefeitura. Aqui conosco a secretária de Assistência Social, Maria Cláudia, que vai explicar para a gente. Agora o próximo passo é começar a montar de fato o restaurante popular. É isso mesmo. A entidade já está entregando a documentação, assinará o termo de colaboração e iniciará então a implantação dos equipamentos com a previsão de investimento de R$1 milhão repassado pela Prefeitura para adquirir itens desde o garfo, facos, talheres, né, pratos até os equipamentos grandes, como aquela caldeira onde são cozidos o arroz, o feijão, freezer, câmara fria. Então, grandes equipamentos que serão aí adquiridos ao longo do próximo mês. As refeições serão subsidiadas pela Prefeitura. Quem receber até meio salário mínimo vai pagar R$ 1,50 pelo café da manhã e R$ 3 pelo almoço ou janta. Quem receber mais do que meio salário mínimo vai pagar R$ 3 pelo café da manhã e R$ 6 pelo almoço ou janta. O restaurante visa atender as famílias com situação de insegurança alimentar, né? Hoje a gente sabe que pela situação econômica muitas famílias estão comendo de forma sem qualidade, alimentação não saudável. Então esse restaurante tem por objetivo atender essas famílias mais vulneráveis, que precisam de um atendimento, uma alimentação mais balanceada, mais saudável. Hoje, o movimento de rua esteve no local para cobrar a abertura do restaurante o mais breve possível. Mostrar que nós queremos que esse equipamento funcione, né? Queremos comida no prato, comida de verdade, segurança alimentar, né? É isso. A gente está aqui para poder mostrar. Nós estamos de olho. Para quem estiver interessado em uma das vagas, basta enviar e-mail ou chamar no WhatsApp do Restaurante Popular. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória para proibir a cobrança por despacho de bagagem nos aeroportos. O texto prevê que bagagens que pesarem até 23 quilos em voos nacionais e bagagens de até 30 quilos em voos internacionais não podem mais receber cobrança extra. Pagar para despachar malas ficou comum em 2016, quando uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, entrou em vigor. Um caminhão carregado com 12 toneladas de tilápia tombou na SC-370 em Braço do Norte, no sul de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta de 8 horas da noite de ontem. A carga de peixes congelados se espalhou às margens da rodovia. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista disse que transportava a carga de peixes de Grão-Pará para Navegantes. Segundo o relato dos policiais, o caminhão com placas de Itajaí tombou quando fazia a curva na rótula. A polícia informou que a carga não foi saqueada. E pescadores de Garopaba fizeram um protesto depois que o motor de um barco foi apreendido na praia da Gamboa.
Segundo a legislação do meio ambiente, é proibido utilizar motores na prática artesanal da pesca da tainha. Os pescadores argumentam que, por conta do mar ser aberto, o motor é necessário para atravessar a arrebentação e que, em outras localidades, já foi liberada a utilização dos motores. Eu acho que foi legal isso. Não sou contra eles, fizeram o trabalho deles, mas alguém em cima mandou deitar o cacete de nós. Então, nós estamos vivendo como um bandido. Na manhã desta quarta-feira, os pescadores se reuniram com o vice-prefeito de Garopaba, Guto Chaves, e com o secretário da Agricultura e Pesca, André Cascais, para reivindicar mudanças na portaria que regimenta a prática. Uma nova mudança para que a lei que hoje atua, a gente consiga uma nova forma do pessoal daqui vir a voltar a pescar e manter as tradições que nessa praia já de muitos e muitos anos acontece, que é a pesca artesanal da tainha. A presença de uma área de baixa pressão chamada cavado e a aproximação de uma frente fria influenciam o tempo amanhã em Santa Catarina. Os detalhes agora na previsão do Band Cidade. A quinta-feira vai ter sol e aumento de nuvens em Santa Catarina. No fim do dia, tem uma pequena chance de chuva no oeste e no meio-oeste do estado. As temperaturas vão estar elevadas em boa parte de Santa Catarina. Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 27. Em Lages, 10 graus de mínima e 22 de máxima. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Começou hoje o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Os primeiros a receber foram os beneficiários que ganham um salário mínimo, R$ 1.212. Para quem ganha mais do que um mínimo, os pagamentos vão ser feitos entre os dias 1º e 7 de junho. A primeira parcela foi paga em abril. Para consultar o valor, basta entrar no aplicativo Meu INSS pelo celular ou no portal gov.br/meuinss. Está na tela para você. Tem ainda uma terceira opção, que é a central de atendimento por telefone, no número 135. As notícias do esporte. Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense empatou 100 gols com a Ponte Preta e chegou ao 5º jogo sem vitória na competição. No estádio Moisés Lucarelli, Chapecoense e Ponte Preta fizeram um jogo morno, com muitas faltas e poucas oportunidades claras de gol. O 0-0 fez a Chapecoense chegar ao 5º jogo sem vitórias na Série B. São 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Oeste Catarinense está na 8ª posição, com 11 pontos somados. O time também chegou ao 5º jogo sem marcar gols na competição nacional. Eu tenho certeza que o nosso setor ofensivo vai encaixar, os gols vão sair. O próximo duelo da Chapecoense pela Série B é somente na sexta-feira da semana que vem, dia 3 de junho, contra o Londrina, na Arena Condá, em Chapecó. Amanhã vai ser a vez do Brusque. O time catarinense vai entrar em campo pela 9ª rodada da Série B e o adversário vai ser o Vasco. No segundo ano seguido, na Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida do Brusque ainda vai se acostumando com a equipe em partidas contra gigantes do futebol nacional. Nesta quinta-feira, o quadricolor enfrenta o Vasco da Gama, em São Januário. 19 mil ingressos já foram vendidos e a promessa é de lotação máxima no estádio do Cruz Maltino. Nós precisamos ter um equilíbrio muito grande para tentar surpreender o favorito Vasco. O Wallace e Diego Jardel são as dúvidas de Luan Carlos. No restante, nenhum jogador suspenso para a partida das 7 horas da noite desta quinta-feira. Uma vitória pode alçar a equipe catarinense para perto do G4, além de representar uma quebra de 2 tabus na segundona. O Brusque ainda não pontuou fora, enquanto o Vasco segue invicto na competição. Componentes que deixam ainda maior o desafio para o time de Luan Carlos. O que eu vejo é que a gente precisa pontuar fora de casa, a gente tem que buscar isso como um objetivo concreto. Independente do resultado, para a torcida quadricolor, é mais uma oportunidade de ver o seu clube se consolidando entre os principais do futebol brasileiro. Hoje é o Dia Nacional da Adoção. Você vai conhecer agora, aqui no Band Cidade, um casal de Presidente Nereu, no Alto Vale, que realizou o sonho de adotar uma menina. Assim como eles, mais de 3 mil pessoas estão neste processo em Santa Catarina. 10 anos atrás, a Lenara e o Baturité tiveram a Ana Lívia depois de uma fertilização in vitro.
Mas antes mesmo do nascimento da primeira filha, o casal de Presidente Nereu já se considerava numa gravidez. Isso porque eles estavam na fila de espera para adotar uma criança. E foi assim que a família recebeu a Ana Júlia em 2017, quando ela tinha apenas 6 meses. Tentamos de forma convencional engravidar, não foi possível. A gente fez exames e viu que não haveria possibilidade, que a gente teria que fazer fertilização in vitro. E só que a gente teria que esperar um tempo, precisaria fazer uns procedimentos médicos antes. Então, e agora? A gente tinha o desejo de formar uma família, de ter um filho, né? Então a gente parou, pensou, então, e a adoção, né? Então vamos adotar, se a gente não consegue um biológico ou um filho. Não importa o vínculo sanguíneo ou não, é um filho, né? De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de 3.000 famílias aguardam na fila de adoção de filhos em Santa Catarina, número que cresceu 8% na pandemia. A quantidade é 12 vezes maior do que a de crianças consideradas disponíveis pelo Estado. Para o casal de Presidente Nereu, foram 7 anos de espera para conhecer a nova filha. Os dois têm que ter consciência de que querem essa criança. Porque se um fizer a vontade do outro, eu vou fazer a vontade da minha mulher, ela quer adotar, então para fazer a vontade dela eu vou entrar junto nisso. A primeira vez que a criança chorar 2, 3 horas da madrugada, a pessoa que entrou para agradar a outra vai vendo o que tu arrumou, olha o problema que tu trouxe para nós. Nós podíamos estar dormindo e agora estamos aqui acudindo a criança. E ao longo de todo esse processo, que foi muito demorado, uma coisa foi muito importante para o casal: a participação deles em um grupo de pessoas que também esperavam a adoção. O grupo funciona com reuniões. Na época, ele funcionava a cada 2, 3 meses, a gente tinha um encontro, né? Então, geralmente tinha alguém para falar, eram trocas de experiências, ou era um psicólogo falando, um médico, uma família que já tinha passado pelo processo. Então, a gente sempre tinha essa troca de experiências para ter uma noção assim do que a gente ia esperar quando o nosso filho chegasse, né? Em média, uma criança é adotada por dia em Santa Catarina. Desde 2020, foram formalizadas cerca de 800 adoções no estado. Mas, segundo o CNJ, 80% das famílias procuram por recém-nascidos, faixa etária com menor número de acolhimentos. No caso da Ana Júlia, ela acabou sendo adotada porque os futuros pais aumentaram a faixa pretendida, de até 6 meses para até 3 anos e meio de idade. Por aqui, apesar de todo o tempo de espera, o casal acredita que tudo aconteceu na hora certa e cada passo foi importante para essa família estar formada hoje. Mas quando chegou a criança, a gente descobre o porquê, que tudo tem um motivo e era para ser Ana Júlia e não outra criança com tempo mais curto e tal. É muito amor nas duas, assim. Uma coisa que eu não consigo traduzir em palavras, assim, o sentimento que eu tenho é muito amor por elas, pelas duas. É ouvir um eu te amo no Dia das Mães, por exemplo. É ouvir um eu te amo quando tu pensa assim, não, ela não vai falar, ela chega e diz assim, mamãe, eu te amo. 7h18 da noite, você vê agora imagens ao vivo da capital do estado, Florianópolis, na tela para você. 20 graus é a temperatura de momento. Em destaque, as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O tráfego é tranquilo na ponte Colombo Salles, que dá acesso à área continental da cidade e à via expressa continental. E também trânsito tranquilo na ponte Pedro Ivo Campos, para quem chega à ilha de Santa Catarina. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações aqui do estado você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.